Bom, hoje eu vou fazer um resumo da trigonometria no triângulo retângulo. Vamos definir novamente o conceito do triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Ele tem três lados que recebem nomes específicos. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Aí eu tenho três ângulos. Eu considerei esse ângulo aqui, ó, X, lá é ângulo interno. O lado oposto a esse ângulo aqui, ele recebe o nome de cateto oposto. E o lado que forma o ângulo, ele é chamado de cateto adjacente. Evidentemente, se eu considerasse um outro ângulo bem aqui, Y, quem passaria a ser cateto oposto seria o B, o lado B, e quem seria o cateto adjacente seria o lado C, tá bom? Mas no caso aqui eu considerei o ângulo X, logo o cateto oposto é o C e o cateto adjacente que forma o ângulo é o B. E eu tenho as definições aqui, ó. Seno de x, já colocando as funções trigonométricas. Seno de x é A sobre, aliás, é C sobre A. Cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de x é cateto adjacente sobre o A, que é a hipotenusa. E a tangente é o C sobre B, ou seja, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Daí, pessoal, eu tenho aqui, ó, só colocando agora nomes. Seno de x é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de x é cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Como forma, como macete para vocês decorem essa palavra feia aqui. Só catoa, onde o S é de seno, o C de cosseno e o T é de tangente. Só catoa. Então, quando eu quiser verificar o seno, vai ser oposto sobre hipotenusa. O cosseno, adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, oposto sobre adjacente. E eu tenho os arcos notáveis. Que esses arcos, pessoal, vocês têm que saber, porque todas as questões vão fornecer. Se a questão não fornecer, ela tem que dizer, não ser esses arcos notáveis, ela tem que dizer quanto vale o arco. Se for diferente de 30, 45, 60. Por exemplo, se ela jogar lá a questão, o ângulo de 50 graus, tem que dizer quanto é que é o cosseno de 50, o seno de 50 e a tangente de 50. Se for um desses, a questão não precisa dizer quanto é o valor, porque vocês têm que saber essa tabela que eu joguei para vocês também no grupo. Então, o seno de 30 graus é meio, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 60 é meio. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3. Então, com isso aqui é o suficiente para a gente fazer os exercícios que a gente vai começar a fazer aqui, ó. Então, eu mandei no grupo também essa apostila aqui, que eu vou resolver a primeira e a segunda agora. Então, vamos lá. Foi dado esse triângulo, que tem esses lados R, S e T, e foi colocado o ângulo X aqui. E é perguntado, calcule o seno. O seno, aí a gente olha para cá. Seno é oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É o S. Quem é a hipotenusa? É o R. Então, a resposta seria S sobre R. Cosseno de X. O cosseno é o K. Então, é adjacente sobre hipotenusa. Então, eu vou usar... Quem é o cateto adjacente? É o T. T sobre hipotenusa, que é o R. E a tangente é o oposto sobre adjacente, ou seja, S sobre T. Tá, então essa parte conceitual para chegar nas questões. Grande parte das questões que caem no Enem é baseado em fatos aqui que vocês vão criar um triângulo retângulo e conseguir enxergar
tudo isso aqui que a gente está vendo agora. Então vamos pegar a situação, olha só. Um papagaio, então eu vou desenhar. É preso a um fio, né, esticado, que forma um ângulo de 60 graus com o solo. Então vou até desenhar o papagaio aqui. Então esse papagaio é preso ao solo e forma um ângulo de 60 graus. Isso aqui é o solo, com solo. O comprimento do fio é de 50 metros, então olha só, esse tamanho aqui é 50 metros. A altura do papagaio em metros, a altura é esse pedaço aqui, ó, a altura que ele está com relação ao solo, formando um ângulo de 90 graus. Então o que é que eu quero saber? Eu quero saber exatamente essa altura que eu vou colocar x. Mas olha só, o ângulo aqui que eu estava dizendo que era x, agora ele tem um valor, que é 60. Então o que é que eu tenho aqui? Qual a função trigonométrica que relaciona cateto oposto, que esse x é o cateto oposto em relação a esse ângulo, e aqui o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Qual é a função trigonométrica que relaciona cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então eu vou usar seno. Então seno, só que agora esse x tem valor de 60, é igual a cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 50. Aí olha só, seno de 60, aí eu venho aqui na minha tabela. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, onde tem seno de 60, eu coloco raiz de 3 sobre 2, que é igual a x sobre 50. Igualdade de frações eu multiplico em x. Então, fica 2 vezes x dá 2x. Raiz de 50 vezes 3 dá 50. Raiz de 3. Para saber o valor do x, eu vou colocar que x é igual a 50 raiz de 3 dividido por 2. Então, esse x vai ser 25 raiz de 3. O raiz de 3 eu mantenho, eu só divido 50. 50 por 2 dá 25. Então, a resposta seria a altura 25 metros, raiz de 3. Aí, se eu quisesse calcular, eu teria que dar quanto é que é raiz de 3 em metros. Mas a resposta ficaria assim. A terceira vocês vão fazer, que ela é similar à anterior, que é para calcular a altura que o avião vai estar. E a quarta eu vou fazer aqui para vocês. Então, foi dado um triângulo cuja hipotenusa é 6 e quer saber os lados, os catetos, os valores dos catetos, sendo que o ângulo é 60. Então eu vou usar a função seno para achar o x e vou usar a função cosseno para achar o y. Por quê? Porque o seno é cateto oposto sobre hipotenusa e o cosseno é cateto adjacente, que é o que eu quero, sobre hipotenusa. Então vamos fazer assim: seno de 60 é cateto oposto, que é x sobre 6. Seno de 60, já viu aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, que é igual a x sobre 6. Multiplica assim x, 2 vezes x, subindo aqui, ó, dá 2x, que é igual a 6 vezes raiz de 3. Eu não posso multiplicar o 6 pelo 3 que está dentro da raiz. Então fica 6 raiz de 3. Para saber o valor do x, eu tenho que isolar. 6 raiz de 3 dividido por 2, x vai ser igual a 3 raiz de 3. O cosseno. Para saber o valor do y, eu tenho que usar o cosseno, porque é a função que relaciona adjacente e hipotenusa.
cosseno de 60 é igual a y, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que continua sendo 6. Cosseno de 60, eu olho aqui na tabela. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, onde tem 1 sobre 2, que é igual a y sobre 6. Multiplica-se em x. 2 vezes y dá 2y, que é igual a 1 vezes 6, dá 6. Y é igual a 6. Passa o 2 dividindo, sai y igual a 3. Tá? Então, o x seria 3 raiz de 3 e o y é igual a 3. Ok? Então, até a próxima.